várias crises se juntaram ao mesmo tempo. Tem uma guerra lá fora do Irã com Israel, né? Que até agora não virou uma guerra, mas existe o risco. Dólar subindo no Brasil. Resolveram mudar as metas fiscais para os próximos anos, né? Quando eu disse resolveram, o nosso time econômico maravilhoso. Bolsa caindo. Como investir num ambiente absolutamente turbulento? Roda a vinheta. Bem, pessoal, eu não sei se eu posso dizer que agora a gente está em uma crise ou se a gente está em uma crise desde lá do meio de 2021, quando a gente subiu os juros bem forte, depois da pandemia que a inflação começou a subir. Eu diria que essa é uma crise que já vem sendo esticada por muito e muito tempo no Brasil. Desde 1500. Qual é o maior problema da história do Brasil desde que Pedro Álvares Cabral chegou aqui pela primeira vez? Gasto público. A gente tem um governo que é grande demais, que não consegue parar de gastar, a dívida pública vai subindo. A gente teve o impeachment da Dilma justamente porque ela gastou demais, colocou o país em crise. A gente colocou o Temer, a gente não, né? O Congresso colocou o Temer lá governando. Ele conseguiu não reduzir a dívida de um dia para o outro, porque é impossível fazer isso no Brasil, né? Mas ele criou uma meta para essa dívida ir caindo ao longo do tempo, com o crescimento do PIB, a dívida não subia. E aí a dívida brasileira com relação ao PIB, né? Ou então o quanto a gente gera de valor com relação à nossa dívida foi caindo ao longo do tempo. Fato é, aí na pandemia a gente gastou demais de novo, no final do governo Bolsonaro foi ele lá e gastou mais ainda, o Lula assumiu, resolveu gastar mais ainda, e aí ele criou uma outra regra, largou o teto, né? Falou, cara, esse teto aí não funciona, ninguém segue, criou um outro teto que chama arcabouço. E agora eles estão mudando o próprio arcabouço que eles inventaram no ano passado. Basicamente, a equipe econômica fez um plano que eles teriam um superávit, né? Eles gastariam menos do que eles arrecadariam nos próximos anos. E eles baixaram tudo isso, né? Quer dizer o quê? Quer dizer que o mercado faz um pouquinho de conta e fala, cara, se a dívida brasileira iria subir até 80 e poucos por cento do PIB, agora que vocês vão gastar mais ainda, a dívida vai subir ainda mais. Tudo isso num momento horroroso, que foi justamente no momento da guerra lá fora. Tem uma guerra lá fora. Dos juros subindo lá fora, e aqui você pode ver também nesse gráfico como o juro brasileiro segue o juro americano, o que também faz sentido. O fluxo faz as duas coisas operarem juntas. Esse gráficozinho de baixo que deveria representar aonde a Selic pode chegar no final do ciclo, também resolveu subir. Por quê? Porque com o juro longo subindo, o risco país subindo, o risco fiscal subindo bastante, o dólar saiu de mais ou menos R$5, que ele ficou bastante tempo, né? Agora já está 5,25, 5,26, 5,27. Então, o risco da inflação ser mais alta também subiu, quer dizer, o mercado tirou da sua perspectiva muitos cortes da Selic, né? Provavelmente a gente vai ter mais um corte de Selic, mas depois o Banco Central vai ficar bem cabreiro em cortar mais a Selic depois disso. Por quê? Porque o governo gastando demais é o principal problema do país desde 1500. Desde que os portugueses chegaram aqui, desde sempre. Sempre foi o grande problema do Brasil. Sempre é o mesmo problema da Argentina. Se vocês olharam o que o Milei está tentando fazer na Argentina, né? Tem aquele meme maravilhoso, no hay plata. Tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Não há plata. Tipo assim, basicamente eles gastam demais, a dívida sobe, a inflação sobe, o país entra em crise. Ninguém investe, né? Porque o país está em crise, a economia não cresce. Tudo isso porque o governo gasta demais. E é a mesma coisa que a gente está com perspectiva de fazer aqui no Brasil, né? Agora que eles tinham uma meta que nem eles cumpriram. Aliás, isso é interessante falar também. O mercado nunca acreditou que o governo iria cumprir a própria meta. Eles tinham sempre beleza, a meta é aqui, então eles vão gastar um pouco a mais, eu imagino que eles vão gastar por aqui. Agora que eles já assumiram que não vão cumprir a própria meta, o mercado fala, cara, então assim, você vai gastar ainda mais do que eu imaginava, quer dizer, a dívida vai ficar ainda mais alta. E qual o grande problema? É um grande problema ter uma dívida elevada? Não, vários países têm dívida elevada, mas ou eles têm juros muito mais baixos, ou eles têm crescimento econômico muito mais alto. Mas a dívida alta cria uma fragilidade para o país, que é quando, se a gente tiver alguma crisezinha nos Estados Unidos ou o juro americano não cair por algum motivo, a gente pode ter uma crise muito maior no país e o mercado está justamente pensando mais nisso agora. Então, quais ações você deve escolher para o seu portfólio nesse período de mais risco? Simples, as ações ou as empresas, né? As empresas mais conservadoras. Olhando esse gráfico do Ibovespa contra o índice de dividendos e o Small Caps, fica bastante claro o que você deve fazer. Basicamente, o índice de dividendos está subindo 19% mais ou menos desde o meio de 21, ali quando o juro começou a subir com mais força. O Ibovespa está caindo uns 3% e o Small Caps está caindo coisa de 32%. Até mais, está caindo 33,5%, está caindo quase 34%. Por quê?
O mercado está dizendo assim, falou, cara, as empresas que pagam dividendos são aquelas empresas que geram caixa, que não precisam de dívida, que conseguem pagar a sua dívida com certa tranquilidade, que elas geram tanto caixa que elas pagam dividendos para os seus acionistas. O Ibovespa, digamos, é a média das médias, né? Fica ali no meio, e o Small Caps tem várias empresas ali dentro que não conseguem gerar tanto caixa para pagar dividendo, ou tem dívidas elevadas, ou tem problema de rentabilidade muito baixa. Então o mercado simplesmente amassou as empresas dos Small Caps, justamente olhando que, putz, o juro iria cair, mas agora não vai cair mais, então elas também estão sofrendo mais agora. E o mercado beneficiou as empresas de dividendo. Muito não, acho que tem muita empresa de dividendo que continua muito barata, só que elas são geradoras de caixa, então elas tendem a ter uma lucratividade maior, elas conseguem gerar caixa, não pagam um custo muito alto pelo seu endividamento, elas conseguem, digamos, ter uma performance melhor a longo prazo. Mas agora, quais são as características das empresas mais conservadoras que você deve olhar para o seu portfólio, procurar se as suas empresas têm isso ou não e decidir se você continua com elas ou se você faz alguma troca interessante ao longo do tempo. Vamos lá, dívida baixa. Quanto maior a dívida da empresa, mais ela depende do CDI mais baixo, né, para gerar mais caixa. Isso tem também bastante a ver com a rentabilidade da empresa. A gente olha a rentabilidade olhando o ROIC, né, o retorno sobre capital investido em inglês, é Return Over Invested Capital, ou o ROI, que é o retorno sobre patrimônio, que é basicamente o lucro dividido pelo patrimônio da empresa. Por quê? Porque você olha o quanto que a empresa precisa investir, o quanto que a empresa rende, ou o quanto que a empresa consegue de rendimento pelo capital que ela investe. Se o rendimento dela é muito alto, ela consegue pagar a dívida com bastante tranquilidade. Se o rendimento dela é baixo, ela não consegue suportar um CDI muito alto, ela começa a queimar a caixa e aí com o tempo ela vai precisar de mais dinheiro lá na frente, quer dizer, ela pode fazer uma emissão de ações, o famoso follow-on, né? Ela pode precisar pedir dinheiro de algum lugar e tem várias empresas que têm esse problema. Então assim, primeira coisa, escolha empresas com dívida baixa ou com rentabilidade muito alta, que aí a rentabilidade vai conseguir pagar a dívida sem problema nenhum. Segunda coisa, empresas que não dependem, ou seus mercados, né, ou a própria empresa ou seu mercado não depende de juros. Por exemplo, varejo. Varejo depende de juros. Por quê? Dependendo do varejo, né, as pessoas vão pegar dinheiro emprestado para comprar, sei lá, carros, casas ou qualquer coisa que tenha um ticket muito mais alto. As pessoas vão depender de uns juros mais baixos para conseguir comprar esses bens. Então, empresas que vendem esses bens têm uma certa fragilidade com relação aos juros. Se o juro subir, elas vão provavelmente vender menos desses bens. Por quê? Porque as pessoas não vão conseguir comprar, porque o juro vai estar muito alto, o juro vai estar bastante elevado. É direta essa relação? Nem sempre, mas tome cuidado com esse tipo de empresa. Então, empresas alavancadas e empresas que dependem de juros ou dependem de economia. O varejo depende de economia pelo crescimento econômico. O varejo tem uma competição violenta. Então, qualquer um que pega um dinheiro emprestado vai querer montar, sei lá, uma lojinha de coisas chinesas, uma lojinha de não sei o que lá, uma paleta mexicana, alguma coisa, um açougue, uma farmácia, alguma coisa. Então, o varejo tem muita competição. Então, assim, o varejo depende muito de um crescimento econômico forte para conseguir rentabilizar o negócio. Porque quando o crescimento é mais baixo, a competição aumenta. Quer dizer, tem mais gente tentando abocanhar aquele consumidor que tem várias outras opções. Com o varejo online, essa competição ficou mais alta ainda. Então, o varejo online também tem essa fragilidade, que é uma competição bastante elevada. Então, assim, muito cuidado com o varejo. Tem varejistas que são muito boas, que conseguem ter um nicho de mercado ou ter uma vantagem competitiva tão grande que eles conseguem operar no varejo, mesmo com o varejo muito fragilizado. E é só você ver o resultado das empresas nos últimos anos, você vai reconhecer essas empresas. Empresa que tenha lucro subindo, quer dizer que ela conseguiu vencer, digamos assim, a competição e consegue ter um negócio muito mais sólido do que a média do mercado, mas o varejo em si tem uma competição tão grande, que a grande maioria das varejistas da Bolsa, que estão inclusive no índice Small Caps, por isso que o índice Small Caps está caindo tanto, estão sofrendo bastante nesse período de juros mais elevados, de competição mais acirrada. A economia brasileira cresceu bem nos últimos anos, mesmo assim a gente viu uma queda violenta de resultados dessas empresas. Imagine você quando essa economia não crescer tanto mais, ou se a economia brasileira começar a crescer um pouco menos, esses caras vão sofrer ainda mais. Outra fragilidade que é bastante importante é depender de dólar. Mas não depender de dólar, você vende alguma coisa dolarizada, mas você compra alguma coisa dolarizada. Por exemplo, tem empresas que compram produtos dolarizados e vendem produtos que são em reais. Essa empresa tem uma fragilidade grande, já que o dólar está subindo. Quer dizer, o custo da matéria-prima dela está subindo e o custo do produto que ela vende pode não subir na mesma velocidade, né? Pode ser que ela não consiga repassar esse custo tão fácil. Então, assim, por exemplo, o nome que me vem à cabeça agora é Vivara, que tem muito ouro e prata dentro das suas joias,
Mas o que a Vivara consegue fazer, e muito bem, é repassar, na verdade eles colocam menos ouro e menos prata nas joias e conseguem repassar esse custo. Fizeram isso bem até agora, vamos ver se eles conseguem continuar fazendo isso com o preço do ouro e o preço do dólar lá em cima. Agora, uma grande qualidade que você deve procurar nas empresas do seu portfólio são aquelas empresas que vendem produtos em dólar, né? Que exportam, que estão presentes fora do país, que tem uma qualidade tão grande, que tem uma vantagem competitiva ou tem uma competitividade tão grande que elas conseguem competir fora do país. Tem muitas empresas de commodity na bolsa que fazem isso, né? Por exemplo, Petro, Vale, PetroRio e várias das exportadoras, papel e celulose e tudo mais, que se beneficiam do dólar para cima, mas muitas delas simplesmente dependem das commodities que elas vendem. Outras empresas conseguem ter um resultado muito mais sólido a longo prazo. Dou exemplos, por exemplo, a Vale depende mais da commodity. A commodity está na mínima, a Vale está bastante barata, eu acho que até vale a pena ter Vale agora, inclusive ela está pagando dividendos bem altos. Mas também tem a PetroRio, que também depende do petróleo, quer dizer, ela vende petróleo para o exterior, mas a empresa tem um crescimento de resultados tão grande que mesmo com o petróleo caindo, ela consegue resultados maiores e maiores com o passar do tempo. Esse ano de 2023, inclusive, onde a Petrobras teve uma queda dos seus resultados, a PetroRio conseguiu crescer os resultados mesmo com o petróleo caindo. Outro tipo de empresa que é muito interessante para esse cenário são bancos, óbvio. Se você olhar o Ibovespa tem 30% commodities e 30% bancos, 30% é o resto. Por quê? Simplesmente porque bancos e exportadoras de commodity conseguem conviver muito bem em um país com os juros super altos, porque os bancos simplesmente pegam dinheiro mais caro e repassam dinheiro mais caro ainda. Então, se eu for no Itaú pegar um dinheiro emprestado, quando o juro sobe, esse dinheiro que você vai pegar emprestado vai custar ainda mais caro. O Itaú simplesmente repassa esse custo. As empresas não conseguem fazer isso, porque por isso que os bancos vão super bem nesse cenário. Obviamente, as exportadoras de commodity vendem commodity lá para fora, não dependem de Brasil, e o dólar mais alto ainda é melhor ainda para elas. Então, assim, se você gosta de bancos, eu tenho um relatório aqui com os 3 melhores bancos para você investir agora. E, sinceramente, agora é um ótimo momento para investir em bancos. Momento de juros altos, momento que os bancos continuam super rentáveis. Mas cuidado, nem todos os bancos são tão bons quanto esses bancos aqui. Alguns tiveram tropeços durante esse último ciclo de crédito, mas esse relatório ainda é muito melhor que isso. Não tem só os bancos que a gente gosta, mas tem também todos os outros bancos. E a gente comenta por que a gente gosta desses bancos, quais são suas qualidades e defeitos e por que a gente escolheu aqueles bancos que a gente escolheu. Também são, obviamente, bancos super conservadores, bancos que conseguem passar por qualquer cenário de uma forma muito boa, com uma lucratividade grande, e vários deles pagando altos dividendos. Então é isso aí, pessoal. O grande segredo do Brasil é que estamos sempre em crise. Mais uma para vocês aí. Aproveitem para comprar coisa boa e barata. Um abraço. Tchau, tchau.